Olá, pessoal, mais uma vez aqui, doutora Beth respondendo na lata. Esse é o meu canal. Curte, compartilha, põe nos seus grupos. Lógico, eu quero agradecer imensamente o vulto que a coisa está tomando. É muito legal ver a coisa crescendo desse jeito e, com certeza absoluta, a gente vai ganhando corpo, vai se firmando e a gente passa a ser alguém visto, né? Então, muito bom, muito obrigada. Era isso que a gente queria, era esse start para a coisa começar a andar. Mas, enfim, a gente tem que estar falando. Dia 11 de março de 2020, há 5 anos atrás, a OMS declarou que estávamos numa pandemia. Isso é um termo perigosíssimo, complicadíssimo, que você só vai usar em momentos muito, muito, muito ruins. Naquele momento a gente não imaginava que a coisa fosse ficar tão ruim como ficou. Aí, no Brasil, no dia 13, foi determinado o estado, um estado de observação, enfim. E aí, no dia 13, começaram a exigência das medidas, né? Máscara, uso de álcool, tentar evitar lugares fechados com um monte de gente e tal. No dia 17 de março, primeiro lockdown. A gente precisava achatar a curva, que estava alta, estava subindo. Então esse termo foi muito usado na época. E assim, fazendo hoje uma análise, né, olhando para trás, passaram 5 anos. E essa doença ela veio, não só a doença, porque veja, nós perdemos aqui mais ou menos 1 milhão de pessoas, 900 mil pessoas, porque parece que os dados oficiais estão em 800, mas os dados oficiosos estão 1 milhão, 1 milhão e 200, não sei dizer para vocês exatamente. Eu sei que os dados oficiais estão entre 800 e 900 mil pessoas, mas foi mais que isso. E na época a gente tinha Covid, todo mundo morreu de Covid. Gente, morreu muita gente de Covid, tá? Muita gente que o diagnóstico não foi feito. E a gente, veja, eu perdi pessoas caríssimas, amigos, colegas, pacientes, famílias, foi um desastre, e é uma coisa que a gente, assim, até hoje fica muito mexido para falar. É uma dificuldade muito grande de se tocar nesse assunto, porque é muito recente, né? Ele aconteceu agora, ontem. Passaram-se 5 anos, você fica pensando direito, você nem lembra direito como foram esses 5 anos, mas você lembra de coisas pontuais. Por exemplo, no começo, a gente não podia velar os nossos mortos, a gente não pôde fazer os rituais de passagem. Era aquele corpo, naquele saco preto, por 10, 15 minutos, e tchau, e era 2, 3 pessoas da família. Então, até isso foi tirado da gente. Então, muito complicado, muito complicado. Aí as diferenças começaram a aparecer de uma forma violenta, porque a gente dizia, fica em casa, né? Não aglomera. Nas grandes comunidades que mora todo mundo muito pertinho, nas casas que moram várias pessoas de baixa renda juntas, ou outra coisa que aconteceu, por exemplo, trabalhar home office, tá, mas e quem que tinha condições de fazer isso? Tinha que ter um outro nível, tinha que ter aparelho, computador, quer dizer, aí outra desigualdade que aconteceu. Trabalhador formal, carteira assinada, com trabalhador informal. O trabalhador informal, ele ficou a zero. O que ele ia fazer? Como é que ele ia fazer? Tudo fechado. A Avenida Paulista não tinha um carro. Aqui na Costa não passava nada. Gente, assim, foi uma coisa tão... Foi tão, sei lá. Foi tão... E o mundo todo assistindo. E aquela imagem em Bérgamo, dos caixões um do lado do outro, na China um do lado do outro. Aí, final de 2019, começo de 2020, começam os primeiros imunizantes a serem ofertados para a população mundial. E aí começa uma outra desunião pró-vacina, contra a vacina. A saúde está acima disso. Não interessa em quem você vota, se você é de direita, se você é de esquerda. Ninguém perguntou. Não, porque o meu médico disse que não é para vacinar. Seu médico é infectologista? Seu médico é da Sociedade Brasileira ou Mundial de Imunizações? Então, o que seu médico está dando palpite em vacina? Então, eu super entendo que as pessoas tiveram muitas informações truncadas, absurdamente truncadas. E, lógico, fornecidas por profissionais, que você olha e fala, pô, mas é um médico que está falando. Só que é aquilo, o cara é neurocirurgião, está falando de vacina. O cara é, sei lá, cardiologista, falando de vacina. Não. Se cada um tivesse se limitado ao seu espaço, a gente teria unido forças e as coisas teriam tomado outro rumo. Aí a gente olha hoje, né, passados 5 anos, ele continua circulando.
E ele continuou fazendo estrago. Lógico, não será daquele jeito de novo. Esse vírus não, talvez outro. Este não. Mas ele continua vindo. Ele continua vindo violento. Ele continua fazendo óbito. Ele continua ajudando as pessoas. Você tem o pós-Covid, que a gente fala isso em outro momento. E a gente ainda tem gente discutindo a vacina. Cara, isso é muito louco. Isso é uma coisa muito absurda. Isso é muito louco. Porque assim, lança a vacina da dengue, ninguém perguntou da vacina da dengue. Ah, como foi feita? Ah, quanto tempo levou? Ah, não sei o quê. Ah, não vou vacinar. Sendo que a vacina da dengue ficou para a faixa de adolescente. Tudo certo, então? Então o corona virou um problema. Só que ele não criou nada. Eram lados que já queriam se separar, eram situações que já estavam para acontecer. Ele só trouxe à tona, ele só puxou. Ele passou o gancho lá e trouxe para cima. Então, a gente ainda tem gente discutindo a vacina. Ai, porque infarta, ai, porque dá derrame, ai, porque dá trombose. E assim, na sua experiência, quantos você viu isso acontecer? Nenhum. Você não é médico? Você não é enfermeiro? Você não viu? Então, como é que você pode falar de uma coisa que você não viu? Eu li na internet. Entendeu? Por exemplo, eu li na internet que você pode fazer um bolo de noiva fantástico, tem toda lá a forma, tal. Você acha mesmo que eu seguindo aquela regra ali, eu vou conseguir fazer um bolo de noiva do jeito que a pessoa que faz o bolo que ensinou faz? Eu acho que não. Então, assim, teve pais que se vacinaram, não vacinaram os filhos. Então, assim, falar de vacina sempre é isso. Aí daqui a pouco entra um monte de gente, os haters, para falar no vídeo, haters, danem-se, eu não tô nem aí pra vocês, ninguém tá nem aí pra vocês. A gente tá preocupado, sim, com a saúde das pessoas que estão preocupadas com a saúde delas e que a gente pode ajudar. Então, assim, temos muito para conversar sobre isso, mas eu acho importante a gente lembrar dessas datas. Passaram-se 5 anos. O que mudou? O que a gente aprendeu? E o que a gente definitivamente não aprendeu e não vai aprender mais nessa encarnação? Valem as reflexões. E, óbvio, a dor no coração das pessoas que a gente perdeu. E a dor no coração de ver as pessoas que se salvaram, mas que estão com sequelas. De todos os tipos. Síndrome do Covid prolongado. Então, mais uma vez, gente, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Esse assunto é sempre, para mim, muito pesado. Mas a gente vai estar sempre falando nele. A gente vai estar sempre alertando. O meu papel é falar, é alertar. Ponto. Isso ninguém vai mudar e ninguém vai conseguir me tirar desse lugar. Tá certo? Gente, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui. E vamos lá, até a próxima e bom fim de semana.